Eu quero ler a palavra de Deus com os irmãos e eu quero fundamentar minha fala hoje, subalterno ao título: Vivendo o Novo de Deus em 2020. Aleluia. Quantos desejam viver o novo de Deus em 2020? Diga graças a Deus. Abra sua Bíblia, você que tem a palavra aí, em Isaías 43, verso 18 a 19. O Senhor vai falar conosco mais uma vez, através da sua palavra, a palavra que jamais passará, essa palavra que não volta vazia, mas prospera para aquilo a qual ela é enviada. O que eu vou ministrar aqui está quentinho ainda, gente, é maná, glória a Deus. Isaías 43, 18, 19, está escrito assim: não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Verso 19, eis que faço coisa nova, agora sairá a luz, porventura não percebeis? Diga comigo: Deus fará coisas novas neste ano novo. Pode assentar, aplaudindo o nome do Senhor Jesus. Vivendo o novo de Deus em 2020. A palavra de Deus, ela nos revela alguns segredos, pastor Coutinho, pastora Rosinete, para a gente viver o novo de Deus. E eu quero compartilhar alguns segredos que nós encontramos na palavra de Deus. Número 1, para você viver o novo da parte de Deus, é preciso você estar em Cristo. Diga comigo: estar em Cristo é fundamental para viver o novo. A palavra de Deus nos diz em 2 Coríntios 5:17. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, e eis que se fizeram novas. Estar em Cristo, queridos, significa dizer que quando nós nos reunimos, nós não somos um mero auditório religioso, mas sim povo de Deus. Esse é o significado de se estar em Cristo. Porque a palavra de Deus nos diz que aonde tem 2 ou 3 reunidos no seu nome, ali Ele está. E é exatamente isso que faz essa ambiência se tornar especial. Porque se Jesus não estivesse aqui, de fato, seríamos apenas um auditório, aspirando por transcendência. Mas porque a presença dele está aqui em nosso meio, isso nos faz especiais, incomuns e extraordinários. Então, primeiro segredo, para você viver o novo, é necessário estar em Cristo. E aí, é preciso entender também que estar em Cristo significa conceber que a revelação de Deus, ela é anterior ao nosso nascimento, porque antes da predestinação veio a eleição, motivo pela qual ninguém que aqui está é erro de percurso ou um acidente. Você não está nesta terra por acaso. Rick Warren diz que você
pode até não ter sido pensado ou planejado pelos seus pais, mas você foi sonhado e pensado na eternidade pelo Senhor. Motivo pelo qual no Salmo 139 encontramos a declaração dizendo que, ainda informe, Deus já nos vira. Obrigado, querido. Glória a Deus. Jeremias 1,5 diz: antes que você nascesse, diga comigo, antes de eu nascer. Olha para essa pessoa linda que está do seu lado e diga assim para ela: antes de você nascer, Deus já havia escrito a sua história. Então você não é acidente, você não é erro de percurso, você é alguém que nasceu no coração de Deus. E é interessante destacar que tudo se dá através de Jesus, porque a palavra de Deus nos diz que o Cordeiro foi sacrificado antes da fundação do mundo. Quando lemos Efésios 1:4-5, olha que interessante, Deus nos escolheu antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele, e em amor nos predestinou para Ele. Veja, você foi predestinado em amor para Jesus e foi eleito antes da fundação do mundo. Então, estar em Cristo significa ter compreensão e entendimento de que você não é um Zé Mané ou um Zé Ninguém. Você é um embaixador de Cristo nessa terra. Alguém que Deus conta para fazer coisas extraordinárias e sobrenaturais. Quantos nesse ano de 2020 querem cumprir o seu propósito? Aplaudam bem forte o nome do Senhor Jesus. Veja, então, número um, para viver algo novo nesse ano, é preciso estar em Cristo. Antes de estar na mais de Cristo, é preciso você estar em Cristo. É em Cristo, na mais de Cristo, que você cumpre o propósito e o desígnio que Deus tem para a sua vida. Porque toda a promessa de Deus passa pelo escopo da dimensão geográfica. Entenda que Deus é um Deus intencional. Quando Deus quer abençoar alguém, Ele faz com que esse alguém esteja em um lugar. Por exemplo, Deus queria abençoar Abraão, mas não podia abençoar Abraão onde ele estava. Então Deus diz: sai do meio da tua parentela e vai ao lugar que eu vou te mostrar. Em Nazaré, Jesus não pôde fazer muitos milagres. Veja, lugar. O seu desígnio está atrelado a um lugar. Por isso eu tenho plena certeza e convicção de que você não está neste lugar por acaso, e sim por um propósito. Diga amém. Então veja, gente, estar em Cristo é fundamental. Parece algo muito simples. Parece, mas não é. Segunda lição que eu extraio quando olho para a realidade do viver algo novo em Deus é o seguinte: para viver algo novo, é preciso se esquecer das coisas que para trás ficam. Paulo diz em Filipenses 3:13 o seguinte: irmãos, quanto a mim, não julgo que haja alcançado, mas uma coisa faço aqui, me esquecendo das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão. Existem várias lições aqui no texto de Paulo aos Filipenses, no capítulo 3, versículo 13. Existem coisas na nossa vida que precisam de fato ficar no passado. Os poetas dizem que quem vive do passado sofre duas vezes. Jamais se esqueça, querido, que o passado, de fato, ele pode ser um fantasma neutralizador do seu futuro, pois existem coisas que precisam ficar para trás e você precisa sepultar. Max Lucado
em uma das suas obras, diz que quando nós fomos para Cristo, Ele lançou os nossos pecados no mar do esquecimento e lá colocou uma placa dizendo: é proibido pescar. Então, não fique lembrando o que aconteceu, não fique trazendo para o hoje aquilo que você viveu ontem. Você precisa saber viver. Eu tenho constantemente falado em minhas homilias e falas aqui, que as faculdades, as universidades formam para o mercado de trabalho, mas não para a vida. Por isso que Peter Drucker vai dizer que as pessoas são contratadas, admitidas pelo seu currículo, mas são dispensadas pelo seu comportamento, porque elas não sabem viver. E o primeiro-ministro do Reino Unido, Benjamin Disraeli, disse que a vida é muito curta para ser pequena. E eu li esses dias uma frase, acho que foi o pastor Antônio Siqueira que publicou no Instagram dele, dizendo o seguinte: a vida é muito curta para viver, mas muito longa para errar. E o que tem de gente que ainda não caiu em si e não contabilizou os dias, razão pela qual não é sábio. Porque de acordo com os Salmos, nós temos nada mais e nada menos do que 25.550 dias. E o que passar disso é enfado e canseira. Por isso está escrito, Salmos 90:12, ensina-nos a contar os dias para que alcancemos corações sábios. A sabedoria está em ter consciência de que a vida passa e passa muito rápido. Ela vem como um oi e vai como um tchau. Então não perca tempo com mimimi. Diga comigo, mimimi. Olha para essa pessoa linda que está do seu lado, me ajuda a pregar e diga assim para ela: para de mimimi. Se esqueça das coisas que para trás ficam, irmão. Se esqueça. É a recomendação que o apóstolo Paulo está fazendo à igreja que está em Filipos. Mas afinal, o que é que nós precisamos esquecer para viver em novidade de vida segundo a palavra de Deus? Número 1, estar em Cristo. 2, esquecer os pecados que você cometeu e lembrar que eles já foram lançados no mar do esquecimento. Isso vale inclusive para cônjuges que aqui estão. Diga ai, ai, ai. Porque lá em 1957, eu vi, tu olhou. Porque você lá atrás fez o que não deveria fazer. Deus está dizendo: para com isso. Se você quer viver algo novo, mude de mentalidade. A palavra grega para isso é metanous, meta acima, nous pensamento, pensamento elevado. Você precisa transcender em sua mentalidade, porque enquanto você estiver calibrando a sua mentalidade em coisas tão medíocres, você nunca vai ascender no reino do Espírito de Deus. E é exatamente nessa dimensão que Deus quer que você viva. Diga graças a Deus. E número 3, o que é que você precisa fazer para viver em novidade de vida? Esquecer o mal que lhe foi feito por pessoas, que inclusive às vezes você tem em alta estima. Você precisa esquecer das feridas, às vezes provocadas por amigos, por familiares. Porque uma coisa é certa, escute o que eu vou dizer: seus amigos, familiares, as pessoas chegadas a você, elas podem até te decepcionar, mas Jesus Cristo, Ele jamais vai te decepcionar, e é para Ele que você tem que olhar. Por isso que Paulo diz: eu prossigo para o alvo, porque em Cristo não há erro, em Cristo não há engano. O que você não pode
fazer no trajeto da sua experiência cristã é se distrair, querido, com os ruídos do percurso. Não vão faltar ruídos, barulho, vozes, para você sair do caminho, para você errar o alvo. E é preciso estar vigilante, é preciso estar alerta para alcançar o prêmio da soberana vocação de Deus que está em Cristo Jesus. Por isso Deus está dizendo: vigie, cuidado com quem você ouve. Eu já disse aqui e repito, há uma diferença entre ouvir e escutar. A gente escuta tudo e a todos, mas ouvir, a gente precisa ter um ouvido seletivo, a gente precisa selecionar quem a gente ouve, porque isso pode determinar o lugar que você vai chegar. Por isso, está escrito, uma das bases, um dos pilares da tradição judaica é Deuteronômio 6,4, Devarim 6,4, está escrito, Shema em hebraico significa ouça. Ouvir, diferente de escutar. Eu acho que eu nunca contei essa historinha aqui, mas vale a pena lembrar de um moço, de um menino, que foi participar de uma festa na igreja, congresso, e aí esse menino tinha o hábito e o costume de tapar o ouvido para ouvir a palavra. E primeiro dia de festa na igreja, momento do louvor, momento da adoração, ele celebrava a vida, ele levantava as mãos, ele adorava, mas quando chegava o momento da palavra, Rodrigo, ele colocava uma das suas mãos nos ouvidos. E o pregador, que tem uma visão panóptica, que consegue visualizar tudo que está acontecendo, ele começou a perceber esse detalhe, justamente no momento em que ele ia pregar. Primeiro dia, ok. Segundo dia, o pregador percebeu que aquele moço sentou no mesmo lugar, no momento do louvor e da adoração, mãos erguidas, glorificando e adorando a Deus, e quando começou a palavra, mão no ouvido. Ele disse, será que é comigo? Será que é pessoal? Mas a vida prossegue. Terceiro dia, domingo, pregador de olho já, o menino chegou, todo mundo de pé, louvor, adoração, momento da palavra, mão no ouvido. Aí acabou o culto, o moço veio procurar o pastor para parabenizá-lo e dizer, olha, Deus usou o senhor de uma forma extraordinária. E aí o pregador, percebendo a oportunidade, evangelista Rubinho, de fazer a pergunta, ele então diz o seguinte, eu posso te perguntar uma coisa? Claro que pode, pastor. Eu percebi que desde o primeiro dia até hoje, você celebrava, adorava no momento do louvor, mas quando chegava o momento da palavra, você colocava a mão nos ouvidos. Você não gostou da palavra? Isso incomodou você? Aí ele riu, ele disse, não, pastor, pelo contrário, por isso que eu tomei a liberdade de lhe procurar, para lhe parabenizar. Eu faço sempre isso. Por quê? Porque a minha mamãe, ela disse, uma vez lá em casa, pastor Fabrício, que tem pessoas que vão para a igreja e a palavra entra num ouvido e sai pelo outro. Então, todas as vezes que eu ouço alguém pregar a palavra de Deus, eu coloco a mão num dos ouvidos para a palavra entrar e não sair, mas descer para o coração, para que eu possa guardá-la. Diga graças a Deus. O salmista Davi disse, escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Então escute, o problema é que hoje ninguém mais quer ouvir ninguém. A gente vive numa época onde todos querem falar e poucos querem ouvir. E o segredo está muitas vezes no ouvir. Daí a importância de você selecionar a quem você vai ouvir. Escutar, a gente escuta a todos, mas ouvir, a gente só ouve alguns. Por isso que quando o Senhor Jesus está no Tabor, e Ele se transfigura,
o próprio Pai vem ao encontro dos discípulos, aparece ali as vozes mais poderosas da palavra de Deus, Moisés, Elias, está ali também João, está Tiago e Pedro. E aí, Deus, imagine um encontro, um acende o fogo, gente, aqui ano que vem, e aí começam os avisos, gente, vai estar no acende o fogo, no ano de 2020, o grande legislador hebreu Moisés, o primeiro escritor da Bíblia, presença também confirmada do profeta que ora e cai fogo do céu, Elias, o tisbita, presença confirmada também de Pedro, aquele que seria o pregador do Pentecostes, e Tiago disse que não vai perder essa. De acordo com o historiador Egésipo, Tiago orou tanto depois da ressurreição de Jesus, que o joelho dele ficou que nem joelho de camelo. Aí imagina João, considerado um dos últimos escritores do livro de Apocalipse, está ali, meu irmão, um congresso para ninguém botar defeito. Imagine isso aqui na mais de Cristo. Só que aí vem o próprio Deus, passa por Moisés, passa por Elias, passa por João, passa por Pedro, passa por todos eles, e quando chega em Yeshua HaMashiach de Nazaré, em Jesus Cristo de Nazaré, o Shiló, o enviado, o Filho de Deus, ele olha para ele e diz o seguinte: está aqui o meu Filho amado, a ele ouvi. Sabe o que Deus está dizendo? Todas as vozes são importantes, mas a voz principal que deve reger a minha e a sua vida deve ser a voz de Jesus Cristo de Nazaré. Ele está aqui, a ele ouvi. Ouça a voz de Jesus e você viverá. Diga graças a Deus. Terceira lição para quem quer viver algo novo da parte de Deus: trazer à memória somente o que pode dar esperança. Preste atenção no que eu vou dizer. Os neurocientistas, eles descobriram que a nossa memória, ela não funciona como um DVD, mas como uma página da Wikipédia, por exemplo, que pode ser editada. É por isso, gente, que toda a realidade, ela só existe como consequência da nossa consciência. Talvez seja por isso que Elizabeth Loftus disse que existem algumas lembranças que são suspeitas. Diga comigo, existem lembranças que são suspeitas. Olha para essa pessoa que está do lado e diga assim: cuidado. Algumas lembranças são suspeitas. Motivo pela qual a máxima de René Descartes deveria ser completamente readequada do penso logo existo para o penso logo sofro. Veja, penso logo existo, cogito ergo sum é uma coisa, penso logo sofro é outra, porque existem memórias que não valem a pena. Diga comigo, existem memórias que não valem a pena. Por isso é preciso reeditá-las ou substituí-las por aquilo que verdadeiramente vale a pena, por aquilo que de fato revela a identidade de Cristo em nós. É por isso que o apóstolo Paulo nos orienta a partir da sua carta aos irmãos em Filipos, no que pensar. Ele vai dizer em Filipenses capítulo 4, versículo 8, tudo que é puro, tudo o que é respeitável, tudo o que é justo, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, seja isso que ocupe o vosso pensamento, isto é, nisso pensai. Recomendação do apóstolo Paulo. Certamente os fantasmas da sua vida pregressa o perseguiam. Ele consentiu, diz o Espírito de profecia, com a morte de um santo, que foi um dos maiores pregadores do Novo Testamento, chamado Estevão. E certamente o adversário utilizava isso, lançando setas na sua mente,
Dallas Willard diz que Deus fala através da sua palavra em nossos pensamentos. Da mesma forma que Deus fala através da sua palavra, muitas vezes na nossa mente, nos dando insights, o adversário muitas vezes lança setas na sua mente, razão pela qual muitas vezes a sua psique é um verdadeiro ludus de conflito. Quantas são as vezes que você se encontra numa encruzilhada existencial, sem saber para onde ir e o que fazer, porque está um conflito na sua psique, na sua mente. Mas tudo isso tem a ver com o que você pensa. Por isso que Paulo diz, tudo que é puro, tudo que é justo, se há algum louvor, nisso pensai. E aí, queridos, eu separei aqui algumas coisas para fazer uma anamnese, uma memoração com os senhores, do que vale a pena às vezes ser lembrado. Eu falei que aqui que muitas vezes pensar no que se viveu é sofrer, e de fato, porque você pode acessar certas janelas. O criador da teoria da inteligência multifocal, Augusto Cury, chama isso de janelas killers, janelas assassinas. Isso vai ativar muitas coisas que estão latentes em você. Quem aqui já teve a sensação horrível de acessar uma memória e sofrer por causa dela? Levante uma das suas mãos. Veja, isso é uma realidade na vida de muitas e muitas pessoas. Agora, é claro que existem coisas que valem a pena ser vividas e lembradas. Quem assistiu em 2007 o Ratatouille vai lembrar do vilão Anton Ego. Quem aqui assistiu esse filme? Bastante pessoas. Quem não assistiu, fica a recomendação de filme cult para você assistir depois em casa. O Ratatouille, gente, é uma deliciosa receita francesa de diversos legumes. Eu até trouxe a lâmina. Se o moço puder colocar lá, coloque. Está aqui, ó. Ratatouille 2007. É uma deliciosa receita francesa de diversos legumes. Já vem o pastor falando em comida. Aleluia, glória a Deus. Então veja. E aí, nesse filme, gente, tem um ratinho. O nome dele é o Remy. E é um rato que sonha em se tornar um grande chefe de cozinha. Só que a sua família é contra a ideia de ele se tornar um grande chefe. Porque ele é, afinal de contas, um rato, que sempre acabou sendo expulso dos lugares por onde ele passou. Aí, um dia, enquanto ele estava no esgoto, ele viu lá embaixo o famoso restaurante do seu herói culinário chamado Auguste Gusteau. E aí, esse ratinho, ele decidiu visitar a cozinha naquele lugar. E lá ele conheceu o Linguini, um atrapalhado ajudante que não sabia cozinhar, mas que precisava a todo custo garantir o seu emprego. Remy e Linguini realizaram uma parceria em que Remy ficava escondido sob o chapéu de Linguini e indicava a ele o que ele deveria fazer, o que ele deveria cozinhar. Até que um dia chegou Anton Ego, vilão do filme crítico gastronômico, que anos havia acabado com a reputação daquele restaurante. E ele pensou, eu vou visitar novamente esse restaurante, porque ele começou a ouvir bons comentários desse restaurante. E ele foi lá, no intuito de uma vez mais, acabar definitivamente, sepultar a reputação daquele restaurante. Até o momento em que lhe foi servido esse delicioso prato chamado Ratatouille. O Ratatouille lhe remeteu à sua infância, ativando uma memória que havia sido solapada pelo processo do tempo. E agora, Anton Ego, pode deixar dessa imagem, querido. Anton Ego, ele redescobre o momento. E
essa expressão aqui é a expressão cênica e típica de uma memória que eu denomino memória proustiana. Quem aqui gosta de ler, diga glória a Deus. Quem tem desejo de ler mais, diga graças a Deus. Então eu vou deixar aqui uma dica também na minha homilia, de Marcel Proust. Ele escreveu uma obra magna chamada Em Busca do Tempo Perdido. Essa obra, queridos, contém nada mais e nada menos do que 1.260.069 palavras. É uma das maiores obras já produzidas no Ocidente, no universo da literatura. E Proust foi um intelectual que se dedicou a pensar a respeito do tempo e da memória, oferecendo-nos insights de que, embora o tempo fugit, o que é tempo fugit, pastor? Tempo fugit é tempo que foge, tempo que vai embora. Mas essa memória, que eu denomino memória proustiana, que é ativada aqui em Anton Ego, quando ele experimenta o Ratatouille, expressa, numa perspectiva proustiana, que em alguma dimensão da nossa subjetividade, a memória está latente, e ela pode reaparecer com a mesma intensidade do já vivido e experimentado, sendo muitas vezes ativados através de cheiros, aroma, música, sabor ou lugar, transformando aquele tempo perdido em tempo descoberto ou redescoberto. Quem aqui, um dia viajando, nunca sentiu aquele cheirinho de comida e foi arremessado para o passado? Sabe aquele prato que só sua mãe sabe preparar? Você, de repente, acessa pelos seus sentidos aquele cheiro, e este cheiro lhe reporta a memórias. Isso acontece, na verdade, não só com o olfato, mas com aquilo que você ouve, com aquilo que você experimenta. Isso é memória proustiana. E é claro, existem algumas memórias que valem a pena, porque você não pode esquecer de tudo, obviamente. Se, na perspectiva cartesiana, o sofrer muitas vezes vem do pensar, aqui, nesse tipo de experiência, isso não é fruto do sistema cognitivo, do conhecimento humano, mas dos sentidos. E olha, existem memórias que valem a pena serem vividas para serem redescobertas, para que você pelo menos possa ressignificar coisas na sua vida. Tem coisas que eu tenho que esquecer, é verdade, mas tem coisas que lembrar faz bem. Tem coisas que lembrar é importante. E o que é que você não pode se esquecer? O que é que você não pode esquecer? Você não pode esquecer do bem que muitas pessoas lhe fizeram. Você não pode esquecer que para chegar onde você chegou e para estar onde você está, Deus usou muita gente para te abençoar. Esse tipo de memória vale a pena. Esse tipo de memória deve ser revivida a todo instante, para que você jamais seja orgulhoso, para que você jamais confie na força do braço da sua carne, mas que você saiba que tudo em Deus acontece por meio de conexões, através de pessoas. Eu quero que você fique com uma das mãos levantadas, porque eu quero profetizar nessa noite na sua vida. 2020 vai ser o ano que Deus vai colocar novas conexões na sua vida, para o cumprimento do propósito dEle. Se você recebe essa palavra, aplauda o nome do Senhor Jesus. Provérbios 23:7 diz que como o homem imagina em sua alma, assim ele é. Eu gosto muito de estudar sobre a natureza, porque a gente aprende com os animais. E esses dias eu estava escutando alguém fazendo uma analogia entre o leão e o elefante, e eu achei interessante. O que é que faz do leão o rei da selva?
Ora, se você comparar o leão com o elefante, você vai perceber que o elefante tem muito mais força que o leão. É maior, inclusive, que o leão. Porém, o leão tem uma coisa que o elefante não tem: coragem e determinação. Ele, ao se perceber, ele se percebe como rei e se vê como rei, e por isso age como tal. De modo que o leão, sendo poderoso, não se percebe como tal, e por essa razão é afugentado. O que vai muitas vezes determinar o lugar aonde você irá chegar, meu irmão e minha irmã, é a forma como você se vê, porque o que Cristo tinha para fazer por você, Ele já fez. E tem coisas que Deus não vai fazer, não vai fazer. O que é para você fazer, Deus não vai mover uma palha. Agora, o que é para Deus fazer, Ele vai mover o mundo, se for preciso, para cumprir o propósito e o plano dEle na sua vida. João 11 diz que quando Jesus chegou na frente do túmulo de Lázaro, Ele disse: tirai a pedra. E aí hoje a gente muitas vezes fica cantando heresia, né? Remove a minha pedra. Isso não é bíblico. Como assim remove a minha pedra? Ô Jesus, ô meu empregado, vem cá, tira a pedra também. Não, tem coisas que você precisa fazer, só você. Quem é que tem que tirar a pedra da incredulidade? Você. Quem é que tem que crer que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que Ele fala? É você. Então, para o milagre acontecer na sua vida, Deus está dizendo no ano de 2020, retire a pedra, porque se você retirar a pedra da incerteza, da dúvida, do será e do talvez, o milagre vai se materializar, se concretizar na sua vida. Se você recebe essa palavra, aplauda o nome do Senhor. Então são as atitudes que fazem o leão ser quem ele é. Como o homem imagina em sua alma, assim ele é. Parafraseando, você é o que você pensa. Por esse motivo, a acepção do termo imaginação, diga comigo, imaginação. Imaginação é uma combinação de duas palavras, imagem e ação. Veja, imagem e ação. Aristóteles, já na Grécia Antiga, dizia que é impossível o homem pensar sem imagens. Diga comigo, é impossível pensar sem imagens. Esse é o significado da palavra imaginação. Não é por acaso que o termo grego para imaginação é fantasia. Nárnia, irmão. Nárnia. Nárnia é fantasia. Nárnia é uma produção de um intelectual chamado C.S. Lewis, que te leva a uma outra dimensão. E existem pessoas que parecem que vivem em Nárnia, não aqui e agora. Tem alguém aí? Quem está aí, diga graças a Deus. Veja, estatístico, tá? 92% de tudo aquilo que ocupa a mente das pessoas, levando-as à ansiedade, são coisas imaginárias, coisa que nunca vai acontecer. Diga, ai, ai, ai. Pois é, por isso, gente, que eu destaco que é muito mais fácil, às vezes, exorcizar uma entidade demoníaca do que uma entidade imaginária. Porque um espírito usurpador, você diz em nome de Jesus, vai embora. E ele tem que sair. Agora, entidades imaginárias que acessam o seu universo psíquico e que se transformam em psiquismo demoníaco, aí só uma contra-ideia
poderosíssima para fazer esse trabalho. É o Evangelho, é as boas novas do Senhor. É por isso que quando você está cheio do Evangelho na sua vida, meu irmão, você não vive de fantasia, você vive pela fé. E 2020 é o ano da fé. Se prepare para coisas extraordinárias da parte de Deus na sua vida. Aplauda o nome do Senhor Jesus. Eu estou caminhando para o final, mas eu tenho que citar uma frase que eu amo, de Martinho Lutero, quando a gente fala sobre pensamento. Ele dizia o seguinte: eu não posso impedir que as aves voem sobre a minha cabeça. Veja, eu não posso impedir que muitas vezes pensamentos venham sobre a minha mente, minha psique. Porém, Martinho Lutero disse: eu posso impedi-las de fazer ninho. Você tem autoridade para enxotar toda ave de rapina, todo pensamento usurpador, todo pensamento imundo, todo pensamento sujo que muitas vezes surge sobre a sua mente. Diga: não, eu não aceito, em nome de Jesus. A minha mente não é lata de lixo de Satanás. A minha mente está blindada. Eu vou pensar só no que é puro, no que é justo, naquilo que edifica de fato. Mas para isso acontecer, você tem que reconhecer também a sua dependência de Jesus, porque você não vai conseguir levar nenhuma vantagem contra o pecado na força do braço da sua carne. É a andragogia do afogando, traduzindo, pedagogia, para você entender. Uma pessoa está se afogando, meu amigo, se você agarrar ela, você afunda junto. Agora, se você quer salvar uma vida que está se afogando, você tem duas opções. Uma, lançar uma boia, para que ela se agarre e não se afogue. Ou outra, esperar ela parar de se debater, para você então, depois que ela já perdeu as forças, que ela parou de se debater, ir ao encontro dela e tirá-la da água. Sabe por que muita gente não vence o pecado? Porque está lutando contra o pecado, está na força do braço da carne. Você só vai vencer o pecado quando você se encurvar diante de Jesus e dizer assim para Ele: Senhor, é mais forte do que eu não consigo, eu vou parar de me debater, me ajuda, socorro Jesus, me tira daqui, me tira desse vício, me tira, Senhor, dessa dimensão tão horrível que eu vivo. Aí sim, quando você faz isso reconhecendo a soberania de Jesus, meu irmão, Ele te arranca do pecado, te arranca de onde você está. Se for preciso entrar, meu irmão, no prostíbulo, Ele entra. Aonde você estiver, Deus vai te buscar. Ainda que você ande pelo vale da sombra da morte, Ele vai ao teu encontro e como pastor te arrebata de lá. Querido irmão, reconheça a soberania de Jesus e diga: Senhor, o pecado é mais forte do que eu, mas com o Senhor na minha vida eu sou mais do que vencedor. Tem que reconhecer. Sabe, eu não sou de falar isso muito, mas eu tenho que falar, porque isso edifica pessoas. 20 anos eu conheço a Jesus, 20 anos. Quando você olha para mim bonitinho aqui, você não sabe de onde eu vim, de onde Jesus me tirou. Jesus me tirou lá da cocaína, me arrancou do universo das drogas. Coloquei meu pé dentro de uma igreja, eu que não gostava de pastor, eu odiava a igreja evangélica. Coloquei o meu pé dentro de uma igreja. Mamãe insistiu demais. O seu teimoso amor me constrangeu e ela dizia: filho, vamos hoje na igreja. E aí naquele dia eu fiquei sem agenda, porque vai chegar momentos na sua vida que você vai ficar sem agenda, para você se posicionar diante dele. E aí, meu irmão, eu fui. E quando eu fui, eu sentei lá no final. E lá no final eu fiquei julgando em meu coração o pastor. E aí pela primeira vez eu ouvi vozes. Uma, pastor Coutinho, que me dizia: o que tu está fazendo aí? Aí não é o teu lugar, sai daí. E eu julgando. E outra voz, melíflua, maviosa, meiga, porém firme e cirúrgica, que me disse: se você veio para julgar,
por que você está aqui? E aquela voz entrou dentro de mim de tal forma que eu caí em mim mesmo e disse: verdade. Se eu vim para julgar, por que é que eu estou aqui? E de repente eu parei de julgar e comecei a escutar a palavra. E a Bíblia diz em Isaías que assim será a palavra que sair da minha boca, diz o Senhor: ela não voltará vazia, antes prosperará para aquilo a qual eu enviei. E a palavra foi entrando, foi entrando, foi entrando, e eu saí daquele lugar desejando novamente voltar, meu querido. E aí comecei a buscar a presença. Pastor dizia: tem oração 6 horas da manhã, inverno, gente, no sul, aquela película de gelo geada, mas quando abri a porta da igreja 6 horas, eu caía lá dentro para buscar a presença do Senhor. Me pergunta quando é que eu tive recaída? Nunca. Jesus me libertou por completo, porque a obra de Jesus é plena na vida do ser humano. E eu quero profetizar que Deus vai alcançar o teu familiar. Deus vai ter um encontro contigo no ano de 2020. Se prepare, porque 2020 vai ser o seu ano. Deus faz isso, fique de pé. Diga: Deus faz milagres. Diga: a obra de Deus é completa. Eu sinto a presença do Espírito Santo de Deus aqui nesta noite. Essa casa está saturada pela presença do Espírito Santo. Levante uma das suas mãos aos céus, querido. E se você pode expressar a sua adoração, o seu louvor. Se você é batizado com o Espírito Santo, comece a falar em línguas estranhas. Entre esse ano de 2020, cheio da presença do Espírito Santo de Deus. O ano de 2020 não vai ser como o ano de 2019, que muitas vezes você se encurvou, achou que não ia dar, não. 2020 você vai andar altaneiramente na presença do Senhor, vitorioso, vencedor, cheio da glória, cheio da presença do Espírito Santo. Levante as suas mãos aos céus. Se você pode fechar os seus olhos e por um momento expressar a sua adoração, expressar o seu louvor, seja renovado agora em nome de Jesus em línguas estranhas. Dê liberdade à presença do Espírito. Querido, 2020 é ano de libertação. Oh meu Deus, eu te glorifico pela palavra pregada e ministrada nessa noite, Senhor. Aqui está o teu povo que se chama pelo teu nome. Expressa, querido, você tem 1 minuto para fazer a sua oração agora. Se prepare, porque 2020 vai ser o ano de ativação de dons da sua vida. Se prepare para a variedade de línguas. Se prepare para ver coisas extraordinárias e sobrenaturais. Deus vai te dar visão no ano de 2020. Não se assuste, meu irmão, se você acordar de madrugada, Deus te mostrando coisas. É o teu ano. Vai ser o ano da fé, o ano de coisas extraordinárias e impossíveis. Deus vai concretizar. Deus vai materializar na sua vida. Pega na mão dessa pessoa que está do seu lado, aperta carinhosamente até ela dizer ai, aleluia. Levante a mãozinha dela para os céus, aperta assim. E agora, em nome de Jesus, diga comigo: Senhor, 2020 será o ano do cumprimento do seu propósito na minha vida. Senhor, hoje a ansiedade vai ceder lugar à angústia. A angústia, diga, a angústia que é própria de quem quer cumprir o propósito. Diga bem forte: a ansiedade faz muita gente sofrer por aquilo que não tem. A angústia é diferente, nos faz sofrer por aquilo que nós não somos. Então, antes de ter, eu quero ser, eu quero cumprir o teu propósito
no ano de 2020, em nome de Jesus. Se você pode aplaudir o nome do Senhor Jesus, faça isso. Escute o que eu vou dizer, eu preciso falar isso aqui. Eu coloquei aqui e eu preciso falar isso para você. Existem muitas pessoas que sofrem por aquilo que não têm, quando na verdade deveriam estar sofrendo por aquilo que ainda não são. Infelizmente, muita gente que está na igreja sofre de ansiedade pelo que não tem, quando na verdade deveria estar angustiado por aquilo que ainda não é. Porque o Deus que lhe chamou, Ele lhe chamou para que você se conectasse ao seu destino, sendo as coisas, diga comigo, as coisas, diga comigo, as coisas são detalhes. Diga comigo, casa nova, detalhe. Diga comigo, carro novo, detalhe. Quando você se conecta ao seu destino, você então não fica mais ansioso. Aliás, você não vai encontrar Jesus ansioso em nenhuma passagem da Bíblia Sagrada. Antes ele tira os discípulos de Jerusalém, leva eles para o campo e diz: por que que vocês estão tão ansiosos com quanto a vez de comer, beber ou vestir? Esse culto, como já foi dito aqui, é o culto dos gentios. Pare de celebrar a falta, comece a celebrar aquilo que você vai ser na presença de Deus, porque o teu destino vai atrair tudo isso para você. Escolha a melhor parte, diz o Senhor dos Exércitos nessa noite. Se você pode aplaudir, faça isso, querido.